Vamos lá. Então, eu preparei aqui um vídeo, né, onde mostra o processo de geração e quais os principais mecanismos desencadeadores da dor. Então, como nós estamos vendo aqui, nós temos uma estrutura pertencente ao sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinal, e nós temos alguns desenhos aqui que eu vou explicar o que significam. Então, nós temos aqui primeiro toda uma via sensitiva, né? E é o que é essa via sensitiva? A via sensitiva ela é formada por nervos que são responsáveis por captar sensações da periferia e transmitir até o nosso sistema nervoso central. Então vejam só, esses sinais eles podem ser de várias formas. E o resultado, né, do estímulo dos receptores o seu sinal, seja ele térmico, seja ele de lesão, como é o caso aqui, seja ele de pressão, né? Então, a depender do estímulo que é aplicado no tipo de receptor, nós vamos ter uma resposta desse receptor. Sempre essa resposta vai ser gerando um processo de despolarização e a condução desse sinal de despolarização sempre em direção ao sistema nervoso, assim como as setas aqui, elas nos mostram. Então, como a gente está falando de dor, né, esses receptores aqui, no caso esse receptor, será um nocioceptor. Então, nocioceptor nada mais é do que um receptor, ou seja, uma célula sensível a alguma substância, a algum estímulo. No caso aqui, como é um nocioceptor, a sensibilidade desse receptor vai ser a um processo de lesão. Então, sempre que houver uma lesão no corpo, os nocioceptores serão ativados. E sempre a ativação dos nocioceptores desencadeará a entrada de cargas elétricas positivas. Então, nós dizemos que aqui vai acontecer um processo de despolarização. E aí percebam o sentido dessa despolarização, o sentido desse potencial de ação que foi gerado aqui. Aí entendam que tem receptores que só despolarizam mediante a presença de alguma substância química, mediante a presença de algum feixe de luz ou mediante a presença de uma alteração de temperatura ou pressão ou tato. Então vai depender. Existem receptores diversos no nosso sistema, tá bom? Nesse caso aqui são os nocioceptores que vão ser sensíveis à lesão, tá? Não é qualquer lesão também que vai ativar esses nocioceptores, tá? Mas as lesões, de uma forma geral, elas são capazes de ativar esses nocioceptores, esses receptores, que são responsáveis por, através desse processo de excitação, de gerar uma despolarização, e essa despolarização, como eu falei, vai ter esse sentido, sempre no sentido do sistema nervoso central. Então, se esse nervo periférico, se esse conjunto de nervos periféricos sensitivos, eles estiverem ativos, né, estiverem íntegros, esse sinal ele vai ser conduzido para cima. Vejam só, existem alguns tipos de nervos que conduzem esse sinal para cima. Nervos mielinizados, né, muito mielinizados, pouco mielinizados e amielínicos, ou seja, que não tem mielina. Quanto mais mielina esse nervo tiver, melhor para conduzir o sinal, porque o sinal vai ser conduzido mais rápido. Quanto menos mielina tiver, mais esse sinal vai ser conduzido de forma crônica, de forma lenta. E aí a gente associa muito os quadros de dores crônicas ao estímulo das fibras C, que são fibras amielínicas. As fibras A são fibras mielinizadas, então elas são rápidas e geralmente estão associadas aos quadros de dores agudas. As dores crônicas também têm participação das fibras A, mas tem uma predominância de ativação de fibras C, que são fibras de condução lenta, pois são amielínicas. Percebam que esse sinal ele chega até a medula espinal e encontra um neurônio de segunda ordem. E aí esse sinal ele vai ser interpretado nessa medula espinal. Vejam só. Essa interpretação é importante por quê? Porque nós estamos recebendo um sinal de dor. Na verdade, não é nem um sinal de dor, refaço minha fala. Nós estamos recebendo
um sinal de lesão. E esse sinal de lesão, de perigo, é ativado aqui nessa medula espinal e ela pode desencadear um mecanismo de resposta. Então, a resposta a essa lesão já pode começar a ser dada pela medula espinal mesmo. Então, nós temos reflexos medulares que são gerados mediante a chegada desse estímulo aversivo e aí nós vamos ter uma resposta. A resposta motor, uma resposta direcionada aos nossos músculos. Então, nós vamos ter aqui a produção de uma resposta ao reflexo da medula espinal, tá? Isso não quer dizer que o sinal ele não continue subindo. Ele vai subir sim. É importante que ele suba, porque eu tenho que ter a consciência dele. Então, o sinal ele continua subindo e aí substâncias excitatórias elas participam desse processo, a exemplo do glutamato. Então, aqui a nível da medula espinal, o glutamato ele vai ajudar a levar esse sinal elétrico para cima, visto que o glutamato ele tem uma ação excitatória. Quando o impulso elétrico atinge o nível subcortical, né? Então ele sai do nível medular e chega no subcortical, e aqui eu tenho várias estruturas compondo esse nível subcortical. Por exemplo, tronco encefálico, diencéfalo, né? E aí vai ter o tálamo, epitálamo, hipotálamo, tá bom? Então quando esse impulso elétrico ele chega aqui no tálamo, o tálamo, que é uma estrutura, né, subcortical, ele vai acabar processando e identificando que tipo de sinal vai ser esse, né? E aí a resposta dessa identificação aqui é que vai ser a geradora, por exemplo, de dor. Então a dor acaba sendo uma experiência, né, sensitiva, sensorial, desagradável, sempre desagradável, aversiva. Então o tálamo vai reconhecer o sinal e aí vai identificar, é dor. Então só sabemos se é dor aqui em cima. Por enquanto, um sinal aversivo, um sinal de lesão. Chega aqui em cima, identificamos que tipo de sinal é esse. No caso, um sinal doloroso. E aí não para aqui esses sinais. Vocês percebam que esses neurônios eles vão fazendo sinapses até a região do córtex cerebral. Por que é importante que esse córtex cerebral ele seja também informado do processo? Porque nós temos aqui áreas de Brodmann que acabam participando no processo da localização do sinal aversivo. Então, um exemplo do indivíduo que está andando, pisou em um prego, e aí esse pisar no prego gerou uma ativação dos nossos receptores. Essa ativação gera, consequentemente, uma levada desse impulso elétrico para cima, geralmente levado pelas fibras mielínicas. Quando esse impulso elétrico chega na medula, nós já temos uma resposta muscular, ou seja, faz a flexão do membro inferior e tira esse membro inferior do local, né, que está gerando o trauma. Então já produziu uma primeira resposta, continua subindo, identifique que tipo de sinal é. Aversivo. Aversivo eu já sei que é. Mas qual tipo de sinal é? Dor. E aí, esse impulso ainda é redirecionado ao córtex somestésico para que nós consigamos localizar. Então percebam que se o mosquito picar você na panturrilha da perna esquerda, exatamente naquele ponto que o mosquito picou, nós sabemos localizar. Por quê? Por conta desse mapa. Nós temos aqui áreas que são responsáveis, né, por todo o processo de somestesia, por todo o processo sensorial do nosso corpo. E aí entendam, pessoal, sempre eu gosto de descrever esse processo assim: sinto, se sinto, penso, se penso, respondo, tá? Ou então poderia ser visto assim: capto, sinto e respondo, né? Então, o que é que vai acontecer? Acontecerá agora uma resposta, ou seja, se o estímulo sensitivo foi ascendente, a resposta será descendente. Essa resposta ela pode ser aqui em cima ou ela pode ser medular também. E aí a nível medular, né, a nível funcional medular, pode ser através da liberação de glicina, que é um neurotransmissor inibitório, né, controlando esse glutamato. E aí, em aulas onde a gente se aprofunda mais sobre o processo da dor, nós podemos até entender um pouquinho mais depois como é que acontece a teoria das comportas da dor, né? Como é que nós disputamos aqui a condução de sinais e a gente consegue gerar analgesia. Então, o que é que nós conseguimos perceber aqui? Percebemos que já sabemos que é um sinal de dor e agora vamos ativar a via analgésica. Que via analgésica é essa? Vamos liberar algumas substâncias químicas que vão atuar como analgésicos.
Dentre as substâncias endógenas, ou seja, produzidas pelo próprio corpo que atuam de forma analgésica, nós temos os opioides, as dinorfinas, as encefalinas, que são substâncias químicas que o próprio corpo humano produz em resposta a estímulos aversivos, no caso aqui, principalmente em resposta à dor. Então, os opioides eles serão liberados e será gerada aqui toda uma resposta inibitória para que essa dor, depois de ser percebida, ela não seja mais tão percebida ou não seja realmente percebida mais, tá? O objetivo da dor é sempre alarmar, alertar, mostrar ao sistema nervoso que existe aqui algum sinal aversivo. É tanto que todas as definições de dor, né, vão trazer, né, dentro do seu corpo a ideia de que dor é uma sensação desagradável, ok? Então, o que é que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber que uma resposta descendente vai ser importante. E aí, esse processo de resposta descendente pode ser a nível medular, mas principalmente pode ser aqui, nessa via analgésica, através da liberação de opioides ou através de serotonina e noradrenalina, que são dois outros neurotransmissores que atuam nessa via descendente, fazendo o controle do sinal analgésico. O controle da dor, na verdade, o controle do sinal, né, nocioceptivo. Então é por isso, minha gente, que o tratamento de pacientes que sofrem com dores pode ser com base em opioides, como por exemplo a morfina, ou o tratamento ele pode ser com base em antidepressivos, né, e alguns antidepressivos que estimulam a liberação da serotonina e da noradrenalina. Nós encontramos muitos pacientes assim. Ah, tudo bem, mas existem outras medicações que são utilizadas também para quadros de dor. Existem sim. Inclusive, existem outras classificações da dor. Até agora, eu só mostrei a vocês dois tipos de dores. Dor aguda e crônica, que é fazendo uma relação cronológica. Dor aguda, menos de 3 meses. Dor crônica, mais de 3 meses. E fiz uma relação para vocês dizendo que a dor aguda, ela é desencadeada, né? Pode ser desencadeada por alguns fatores, mas ela é principalmente conduzida, né, por fibras mielinizadas, rápidas. E a dor crônica, ela fica sendo conduzida por fibras amielínicas. Mas vejam só que nossa compreensão da dor, ela vai muito além disso. Nós ainda conseguimos classificar a dor em 3 tipos, né? Vejam só, não estou fazendo aqui uma análise cronológica. Eu estou fazendo outro tipo de análise. Eu estou fazendo uma análise etiológica. Então, qual é a origem dessa dor? É uma dor nocioplástica ou nociplástica? É uma dor neuropática ou é uma dor nocioceptiva? Quais são as diferenças dessa dor? E entender isso, inclusive, farmacologicamente falando, é importante porque existem grupos de medicações que respondem muito bem a mais de uma dessas categorias, mas existem grupos muito específicos. Exemplo, dor nocioceptiva ou noceptiva. Essa dor noceptiva acaba sendo uma dor que é gerada por muita ativação dos nocioceptores. Então, esses nocioceptores ficam sempre sendo ativados, seja por um processo inflamatório que esteja gerando a liberação, por exemplo, de histamina. A histamina está muito relacionada ao processo inflamatório, ou a liberação de prostaglandinas no local, e aí essas substâncias elas ficam estimulando, excitando esses nocioceptores. E essa excitação faz com que haja uma condução desse sinal doloroso por essa via ascendente, tá? Então, a dor nocioplástica, a dor nocioceptiva está muito relacionada a essa hiperestimulação aqui desse nocioceptor. Existe outro tipo de dor, e aí nós estamos fazendo aqui a análise de baixo para cima. Existe outro tipo de dor que é a dor neuropática. Essa dor neuropática ela é gerada quando esse nervo que conduz o sinal doloroso, ele acaba ficando mais sensível do que deveria. Isso pode acontecer, inclusive, por um processo neuropático, por uma doença dos nervos, que pode acontecer por hipovitaminose, pode acontecer por lesão mecânica, pode acontecer por diversos fatores, distúrbios metabólicos, tá? Então, essas neuropatias, elas acabam alterando a função do nervo. E essa alteração da função nervosa, periférica pelo menos, ela acaba gerando ou diminuição da sensibilidade, né, da área que é inervada por ele,
ou pode aumentar a sensibilidade a determinados estímulos, como por exemplo, a estímulos aversivos, a estímulos de lesão. Ou nem pode ter esse estímulo de lesão, mas esse nervo ele fica disparando e levando esse sinal para cima. Então a dor neuropática é uma dor que pode acontecer sim, tá? E é uma dor que é tratável também, né? Aqui nós temos alguns analgésicos, anti-inflamatórios que conseguem tratar a dor nociplástica. E aqui nós temos algumas medicações que acabam estimulando, né, uma reparação nervosa ou uma menor sensibilização desse nervo. Como, por exemplo, a gabapentina, muito utilizada nesse caso aqui. Dipirona, gabapentina, tá? E aí, depois que depois que o sinal ele chega e é interpretado e nós vemos isso como dor, nós podemos gerar uma via analgésica. Caso ela falhe, existem medicações também que estimulam essa via analgésica, como, por exemplo, o opioide. Então, vejam, se for uma dor nocioplástica, tá aqui a dor nocioplástica, essa dor nocioplástica ela é vista da seguinte forma, gente. Não é bem uma dor gerada pelo sistema nervoso, mas é uma dor que eu acabo vendo essa dor nocioplástica como uma dor por uma falha, né, nesses processos aqui, tá? Ou uma falha nesse controle dos sinais aqui, tá? A gente vê muito assim, paciente com fibromialgia tem uma tendência muito grande a ter as outras origens das dores também, neuropática e nociceptiva, mas o paciente com fibromialgia ele é muito tendencioso a ter dor nocioplástica. Paciente com disfunção temporomandibular, né? Então, paciente com síndrome de intestino irritável, ele tem um processo de dor nocioplástica muito forte. Então, o processo aqui, né, está muito alterado, ele está sem conseguir gerar por si só uma resposta analgésica através das vias convencionais endógenas. Então, a liberação de opioides endógenos pode ter falhado, a liberação de serotonina ou noradrenalina. Então, o que é que acontece, pessoal? Ele pode se beneficiar com os opioides, tá? E aí tudo isso que eu tô falando a vocês precisa ser avaliado, tem um profissional que faz essa avaliação, tá? E aí o emprego correto dos opioides, são medicações que geram dependência, geram alterações inclusive do humor, ou serotonina e noradrenalina. Então existem antidepressivos que são utilizados com a finalidade de fazer um controle da dor. E aí principalmente essa dor sendo vista como uma dor nocioplástica. Então, pessoal, entendo que a conduta farmacológica, né, dos pacientes com dor, né, ela pode ser extremamente variável. Ela pode ser de uma farmacologia antiprostaglandinas até uma ação neural, como fazendo um bloqueio neural ou algumas medicações, como por exemplo a gabapentina, que acaba diminuindo esse disparar neural, ou medicações que atuam nessa via central da dor, como opioides ou antidepressivos. Então, podemos encontrar, sim, pacientes utilizando antidepressivos para tratar dor. E outra coisa importante é você saber que existem essas classificações de dor. Dor nocioplástica, neuropática e nociceptiva. Então, existem outras subclassificações também, tá? Mas nesse vídeo aqui eu deixei claro nocioplástica, neuropática e nociceptiva. Então, logo mais, nós teremos mais vídeos falando sobre teorias das comportas da dor e especificamente opioides e receptores de opioides. Um abraço.